E agora eu passo a palavra para o pastor Felipe e você se apresenta e conversa com a gente, certo? Legal. Obrigado, Arthur, Arthur Recifense, né, pelo convite, pela acolhida carinhosa que vocês fazem, né, por guardarmos e estarmos construindo essa relação. O outro Arthur eu já conhecia, né, de outro encontro que nós tivemos. E para mim é uma alegria, é uma satisfação poder conversar com vocês, compartilhar a palavra, né, de modo geral, mas nesse dia especial, então, refletir sobre esse tema que vocês propuseram para mim. E eu gostei muito da pergunta, né, que é o título dessa conversa. Como anda a reforma? Eu me peguei pensando um pouquinho sobre essa pergunta porque ela tem essas duas dimensões, né? Ela tem a dimensão de falar sobre a reforma, que foi um evento histórico que aconteceu no século XVI, né? Não apenas em 1517, já veio de antes e continuou depois, mas como anda, né? E como anda está no presente. Então, de alguma maneira, eu vou querer propor na minha fala de falar um pouco sobre a reforma, né? Uma leitura sobre a reforma, uma perspectiva um pouco informativa, mas também reflexiva sobre alguns aspectos que nós podemos, levando em consideração o nosso contexto de vida, enfatizar, né, na, na análise sobre o que foi a reforma, né? E aí eu vou, como teólogo, como pastor, eu vou apontar para algumas perspectivas que eu acho que são, digamos assim, empoderadoras na teologia luterana, na teologia que deu por base a reforma protestante, que poderiam ser, digamos assim, heurísticas, né, criativas para nós nos nossos confrontos, na nossa vida, né, diária, né? Eu não vou entrar tanto em análise do nosso contexto contemporâneo, eu vou esperar depois para o nosso diálogo, para que a gente possa também falar sobre isso a partir de como vocês experimentam a realidade e como vocês acolhem essa perspectiva sobre a reforma protestante que eu vou trazer. Tá? Espero que isso faça sentido para vocês. E quero dizer que vocês podem me interromper assim se vir alguma coisa assim urgentemente, não precisamos deixar assim a coisa tão enquadrada, né? Podem me interromper se eu estiver passando do meu tempo assim, vocês me avisam, né? E a gente para por ali e continua nas nossas conversas se for necessário, tá? Mas eu queria lembrar, assim, iniciar falando que esse contexto de análise da reforma no tempo presente tem tudo a ver com reforma protestante, né? E você estava falando em Calbart, ou, se não me engano, é uma frase do Calbart, essa em latim, que diz que a Ecclesia é reformanda et semper reformata, né? Em latim significa a igreja é reformanda e sempre em reforma, né? Igreja reformada e sempre em reforma. Ou seja, a ideia é de que a reforma nunca acaba. Nós sempre estamos em reforma, né? Nós nunca vamos chegar num ponto em que estagnou. Chegamos ao ponto da igreja ideal. Nunca vamos chegar. A igreja sempre vai ser ambígua e nós sempre precisaremos reviver um espírito reformador na nossa igreja, né? E a reforma protestante, como um evento histórico, esteve num processo de transformação da sociedade ocidental como um todo, né? A reforma protestante, não só junto com diversos outros movimentos dentro do campo da filosofia, da cultura, da arte, da política, né, da ciência política, a reforma protestante está na origem da modernidade, né? O Lutero, ele é um teólogo, né, um padre, um frei agostiniano que vive entre o medieval,
a Idade Média e entre a modernidade. Um pé, digamos assim, em cada lado. Ele mesmo, assim, se a gente lê o Lutero, a gente vê uma mentalidade muito medieval nos seus escritos, né? Tanto reproduzindo um imaginário do mundo medieval, né? Aquele imaginário que a gente pensa em Idade Média, o que vem na nossa cabeça? A gente pensa, fala de diabo, né? O diabo é o que nos tenta, que tá, né? Todo o tempo eu estou cercado pelo diabo. O inferno, aquela pintura de inferno. Se a gente for ver a arte do período medieval, o inferno deve ter sido a coisa mais pintada, né, de todas, né? E Deus era descrito no âmbito teológico como um juiz que quer condenar, vamos dizer assim. Um juiz que está de olho, está atento, está procurando o erro, o pecado, né, do ser humano. O ser humano que é visto nessa perspectiva, a perspectiva pecadora, exclusivamente, né? O ser humano é ruim na Idade Média. Mas a igreja tinha uma importante influência na sociedade como um todo, né? Hoje a gente... Não tem nenhum jovem na sala. Olha só, entrou o Vinícius aí, ó. Vinícius é da nossa comunidade aí, de Goiânia, né? Bem-vindo, Vinícius. Eu acho que eu tô com problema no áudio. Tá, estamos te ouvindo aí, Vinícius. Vou entrar de novo. Ó, ele acha que não entrou, né? Mas tudo bem, de dizer o seguinte, a Igreja Católica da época tinha um grande poder de determinação na cultura medieval, na construção do imaginário, mas mais do que isso, né? Ela influenciava as relações sociais naquela sociedade, né? Como as pessoas se relacionavam, e ela também construía muito de como se davam as relações políticas, ou seja, como que a sociedade se organizava politicamente, né? Basta lembrar que na Idade Média havia essa junção entre o Estado e a Igreja, né? Que foi justamente o período posterior à modernidade que fez a crítica sobre essa vinculação de Igreja e Estado, separou, né? Então Lutero vivia nesse contexto. Um outro interesse muito presente na Reforma, que às vezes a gente não enfatiza tanto quando fala mais da teologia, são os interesses econômicos que havia ali, nesse processo de mudança de um mundo medieval para um mundo moderno, né? A gente sabe que o capitalismo surge justamente nessa virada, o chamado capitalismo comercial, que faz a transição do período feudal para essa nova forma de relações econômicas baseada nos burgos, né? Onde essa nova classe social surge, que é a burguesia. A burguesia que comercializa seu artesanato, que vive no ambiente urbano, né? E que adere os valores que já vêm surgindo, fazendo uma transição entre o medieval e o moderno, que é né, a valorização do ser humano, né? Se a gente for ver a arte do Renascimento, o ser humano começa a ser descrito, pintado, né, como uma coisa bonita, né, uma coisa perfeita. E assim esse novo grupo social que surge, que é quem está por detrás também da acolhida da Reforma Protestante, é um novo grupo social que tem por base a criação de uma nova forma de relacionar-se economicamente, o capitalismo, né? Isso ficou claro na descrição que o Max Weber, esse sociólogo do século XIX, fez no seu livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele mostra como a ética do movimento protestante foi a base ética e moral né, que acompanhou o surgimento do capitalismo e vice-versa, né, o capitalismo influenciando a ética protestante, né, o modo de ser protestante. Então, a reforma tem que ser sempre vista não só como Lutero pregando, nem se sabe se ele pregou realmente as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mas como um guarda-chuva amplo, né, que vai, né, entre uns 300 anos, talvez 400 para exagerar um pouco, entre o ano de 1400 até o ano de 1800, por aí, quando houve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial,
e a gente já se via plenamente dentro da modernidade, né? Então, Lutero, ele está, na verdade, no berço da modernidade. E ali o Lutero fez algumas contribuições interessantes, né, que foram, principalmente, vieram das suas 95 teses, né, muitas coisas, nas quais ele mudou muito do centro de autoridade do discurso. Enquanto no medieval o que a igreja determinava e a narrativa que a igreja constituía não podia ser questionado por um indivíduo, né, o Lutero ele é um desses modernos, humanistas, né, que traz a autoridade da constituição, da fala, da narrativa, do discurso, né, para o individual. Sai do coletivo, do social, né, no fim das contas, da autoridade da igreja, e o indivíduo começa a tornar-se a fonte da autoridade, do reconhecimento, né, do que é válido em termos de discurso, em termos de fé, em termos de interpretação das próprias escrituras, né? E assim o Lutero questionou diretamente o magistério da igreja, né? No fim das contas, o Papa, né? E isso está presente em muitas das suas 95 teses. E ele criou então, digamos, alguns fundamentos, né? Que seriam, digamos, o que é principal na interpretação que ele fazia das escrituras, que a gente conhece, a gente reconhece como os 4 pilares da reforma protestante. O primeiro deles é somente Cristo, né? O que Cristo é, digamos, o centro da autoridade. Então, se alguma coisa desvia do que Cristo fala, né, do que Cristo expressa em sua revelação, como sendo revelação de Deus, a gente já pode questionar. O segundo é a Escritura, porque a Escritura é o que traz a própria mensagem, a palavra de Deus que se revela em Jesus Cristo. O terceiro pilar é somente a fé, né? E o quarto é somente a graça. Isso a gente vai ver um pouquinho mais durante os argumentos teológicos do Lutero, que eu vou apresentar um pouco, né? Que a fé em Jesus Cristo, né? A graça de Deus só pode ser acolhida através da nossa fé pessoal, que é o que a teologia luterana fala, né? Então vamos, né? Espero que eu não esteja indo muito rápido, mas que vocês possam estar acompanhando também aí essa reflexão inicial que foi um pouco filosófica. Agora eu vou, digamos assim, um pouco mais para a teologia, tá? O Lutero, ele, né, digamos assim, o carro-chefe da reforma protestante, o que até hoje a gente celebra. Eu até tá com a minha canequinha dos 500 anos da reforma, já está toda puída aqui, toda lascada, né? Ela tem a frase do Romanos 1,17, que é esse versículo bíblico que o Lutero usou para basear a sua doutrina da justificação por graça e fé. Essa frase, né, o justo viverá por fé. Então, o Lutero, né, na sua reflexão teológica, com muitos conflitos pessoais, ele acaba descobrindo, nesse versículo, no livro de Romanos, né, um Deus que é misericordioso. Diferente daquele Deus juiz, aquele Deus condenador, o Lutero descobre que Deus é misericordioso, é bondoso, né? Desconstrói essa afirmação do Lutero, essa redescoberta do Lutero, desconstrói aquele imaginário medieval que diz que Deus é um juiz que pune, né? Aquele condenador medieval. Uma outra grande sacada do Lutero, que foi muito influente para a Reforma e para a modernidade como um todo, né? Não é evidentemente uma criação dele, mas ele é um dos vetores que dá vazão a essa mudança do ser humano, né? É a utilização da consciência pessoal, da sua própria consciência, como um parâmetro de autoridade, né? Não é mais a instituição, no caso a igreja, que diz o que é que pode ser crido ou pode ser aceito, mas a minha consciência quando eu interpreto as escrituras. Então Lutero, ele, por exemplo, quando ele foi chamado pela autoridade da igreja, pelo Papa, para responder pelas coisas que ele tinha escrito, né, as 95 teses e demais documentos, ele responde, né, nesse encontro em Worms, em 1525, ele responde que ele é perigoso ele ir contra a própria consciência,
e que ele só pode ser convencido por uma argumentação racional na interpretação das Escrituras. Então o debate ele se dá através do indivíduo que interpreta e da sua própria consciência como parâmetro de verdade, no fim das contas. O que é muito moderno, né? A modernidade que com o Descartes, né, como ele diz, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. O que caracteriza a minha existência é a minha capacidade de pensar racionalmente, né? Esse é o espírito da modernidade. Por fim, uma outra grande mudança que Lutero auxiliou a fazer foi a tradução da Bíblia para o alemão. A gente hoje tem Bíblia no celular, tem 30.000 tradução da Bíblia para tudo que é língua, né? Inclusive com desenho, com linguagens diferenciadas, né? Mas o Lutero ele promove isso, talvez pela primeira vez, uma tradução da Bíblia para uma língua popular, não mais no latim, não mais no grego, não mais no hebraico, que era uma, né? O latim foi a tradução lá pelo ano 400, e a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento eram as línguas originárias, né? Então o povo não tinha acesso à Bíblia, não tinha condições de julgar por si próprio o que a Bíblia, a palavra de Deus, falava, né? Então o Lutero ajuda a popularizar as Escrituras, né? Ele ajuda a democratizar o acesso à palavra de Deus. E não por menos ele enfatizava a importância da educação. Lutero sempre dizia que onde tem uma igreja tem que ter uma escola junto. Por quê? Porque o cristão precisa saber ler. Precisa saber ler porque ele precisa poder ler a Bíblia em sua família e por conta própria. Para não ser enganado por um padre, por um bispo, por um papa, quem quer que seja, que institui como é a forma correta de interpretar as Escrituras. Por fim, ele está, digamos assim, construindo na ideia de autonomia do indivíduo, que é uma ideia muito moderna, né? E o Lutero, por si próprio, ele publicava pequenos livros que era justamente para que as pessoas pudessem ter acesso. Eu até trouxe um livro aqui, que eu vou mencionar mais tarde, que eu quero recomendar para vocês, porque ele é um livro tão pequenininho. Olha só o tamanho desse livro aqui. Ele tem 48 páginas. Foi escrito em 1521, se chama Da Liberdade Cristã. Esse livro aqui, quem lê esse livro, entende o coração da Reforma Protestante, né? A Reforma de Lutero. Esse livro aqui é o coração da Reforma, na minha opinião. 48 páginas, né? Resumindo, né, o Lutero contribuiu para a transição de uma sociedade que sai do medieval e está a caminho da modernidade. Uma sociedade que é mais democrática, né, indicando caminhos para a educação, para uma leitura acessível da Bíblia para todas as pessoas, e também para a constituição do que veio a ser o Estado laico, porque o Lutero então criou essa doutrina, né? A Carla falou antes, dos dois reinos. O reino, a igreja se distingue, interage, né? Mas se distingue dos reinos humanos, né? Do poder político. Lutero contribui para que a interpretação bíblica seja mais mediada pela razão, pela cultura do diálogo, do debate, né? Menos cultura autoritária medieval, e mais interpretação mediada pela razão. O Lutero ele contribui para uma visão de igreja em que o sacerdócio de todas as pessoas é possível, né? Através do batismo, na teologia luterana, todas as pessoas são capacitadas a serem membros da igreja e contribuir. Então a pergunta sobre a participação do presbitério é essa, né? Nós temos sim autoridade dentro do meio luterano como pessoas batizadas, não necessariamente precisa ser ordenado, né? E a ênfase teológica num Deus que é mais misericordioso do que juiz, mais bondoso do que mau, né? Então, assim, para captar um pouco da transição cultural, teológica, religiosa que o Lutero propôs com a sua reforma, e agora eu queria assim, apontar 3 aspectos da teologia do Lutero propriamente que talvez possam contribuir muito
para o nosso pensamento sobre como que a reforma contribui para a nossa vida hoje, né? Eu não sei como é que está meu tempo, não estou acompanhando. Se quiserem dar uma interrompida para me dizer o tempo aí, pode ficar tranquilo, tá? A primeira ênfase teológica que eu quero trazer é a chamada teologia da cruz de Lutero. Lutero acreditava e construiu na sua reflexão teológica uma ideia de que Cristo, Jesus Cristo, é a revelação de Deus que se dá através do sofrimento e da precariedade. Lutero fazia uma distinção entre a teologia da cruz e uma teologia da glória. A teologia da glória é aquela que acha que Deus é um todo-poderoso, né, que Deus está nas coisas poderosas, está na glória, né? E essa glória, então, facilmente faz com que Deus possa ser compreendido como aliado aos poderes, né, do mundo, no fim das contas. E o Lutero dizia que não. Aliás, esse discurso da teologia da glória eu acho muito interessante, porque não deixa de ser exatamente o discurso que a gente hoje reconhece como sendo uma teologia da prosperidade nas igrejas evangélicas, né? Uma teologia que acredita que as bênçãos de Deus se traduzem em sucesso, se traduzem em prosperidade econômica, né? E tantas outras visualizações que uma teologia da glória hoje em dia podem trazer, né? Para o Lutero, ele falou em algumas passagens uma chamada lei áurea, né? De acordo com essa lei, Deus está mais próximo de quem sofre, né? De quem se sente mais indigno, de quem se sente mais miserável e, por fim, de quem se sente mais abandonado, né? A presença mais profunda de Deus na humanidade se dá justamente na cruz, quando Jesus Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele é o momento do maior abandono da humanidade. E é ali justamente que está o maior poder da revelação de Deus que acontece em Jesus Cristo. Por outro lado, né, Deus está, né, por consequência, mais distante daquelas pessoas que se acham auto-justificadas, ou seja, que pensam que por seu próprio mérito, que por suas próprias condições confortáveis na vida, pelo status e pela posição social que atingem, estão sendo abençoadas por Deus. Então Deus está mais distante desse lugar do que das pessoas que estão em sofrimento. Essa é a teologia da cruz de Lutero. O segundo elemento, claro, é a teologia da justificação por graça e fé, né, que parece tão batida e tão repetida, mas a gente não pode perder, né, porque é o centro, é o coração da reforma luterana, né, e é digamos assim, como pessoas luteranas, é o nosso dom para esse mundo, é o talento que a gente investe, né, para usar a linguagem da parábola bíblica, né, o talento que a gente investe para transformar, né, esse mundo. A justificação por graça e fé, no fim das contas, nos diz que é Deus quem vem ao encontro da humanidade, por amor, por sua bondade. É Ele ou ela, né, que nos encontra por graça, e não por consequência dos nossos méritos pessoais, não por consequência das nossas realizações. A graça de Deus não se aplica somente a quem se enquadra nesses moldes excludentes da sociedade. A visão de uma teologia da glória, né, é de que Deus está presente em quem está bem dentro de uma sociedade, né? Deus está junto de quem se enquadra bem dentro de uma sociedade. E a teologia luterana, a justificação por graça e fé, diz que achar que se está bem diante de Deus por estar bem na sociedade é um ledo engano, né?
Pelo contrário, Jesus Cristo andava com as pessoas excluídas, ele acolhia as pessoas desprezadas pela sociedade da sua época e condenava a hipocrisia dos fariseus, que eram, digamos, os bons cumpridores da lei. Os fariseus eram aqueles cidadãos de bem, né? Para a gente usar essa expressão mais contemporânea. E por último, o último aspecto que eu quero enfatizar é justamente, retomando esse livrinho aqui, né, o da liberdade cristã, é da visão radical de liberdade que a teologia luterana nos traz, né? Lutero, como ele reconhecia que é pela fé, não pelo que a gente faz, mas pela nossa fé em Deus, que nós somos aceitos por Deus, por amor de Deus por nós, né? Sem nenhuma condição e sem pré-requisitos para essa aceitação. E o interessante é que a gente tem que enfatizar o poder libertador dessa aceitação, porque nós vivemos num mundo que pesa tanto na nossa culpa, a culpa como um mecanismo de controle das nossas consciências, né? Da nossa subjetividade como um todo. A culpa por um lado e por outro lado a dívida, né? Nós vivemos uma sociedade da dívida. Todo mundo é avaliado pela quantidade de endividamento que pode ter. A culpa controla as nossas consciências, a dívida controla o nosso corpo, a nossa vida, né? É nesse contexto que a aceitação radical de Deus, sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma condição da nossa parte, é que nos liberta da carga da culpa e da dívida. Nós, né, não precisamos fazer nada para conquistar o amor de Deus. A liberdade cristã se dá para Lutero, portanto, num certo paradoxo. Paradoxo em que ele traduz com duas frases que são contraditórias entre si, mas que se complementam na sua teologia. A primeira delas diz o seguinte: a pessoa cristã é livre e não está sujeita a ninguém pela sua fé. A fé nos liberta de todo vínculo de servidão, de escravidão. Por outro lado, porém, todavia, a pessoa cristã é serva e está sujeita a todas as pessoas através do vínculo do amor. Então, no fim, para a teologia luterana, o nosso único vínculo de servidão, que é o contrário de liberdade, se dá pelo amor. O amor livre, não um amor constrangido, né? Um amor desinteressado, um amor que não compra, né? Que não seduz, um amor ao próximo, né? Ou aos próximos e às próximas, que são essas pessoas que a gente ama, que fazem parte da nossa vida, mas para Jesus, de modo mais radical ainda, também o amor aos nossos e nossas inimigas. Jesus, né, nos evangelhos dizia, né, você ama sua família, isso aí até os pagãos fazem, né? Quem não ama sua família? O desafio é amar o inimigo, amar o outro, a outra, amar o diferente de mim. Por fim, né, levando para uma conclusão, a fé nos torna pessoas livres para responder com amor e viver como uma sociedade, como uma comunidade de pessoas reconciliadas, que experimentam a radicalidade dessa proposta de amor que Jesus Cristo apresenta, né? Mesmo com aquelas pessoas que nos perseguem.
E eu quero concluir com a leitura do Evangelho, que inclusive, coincidentemente, é o Evangelho previsto para esse dia, e isso é coisa do Espírito Santo, que eu já tinha feito esta fala aqui, já tinha pensado nessa fala, e depois quando eu fui olhar qual era o Evangelho para o dia, eu vi que é justamente esse. É o Sermão do Monte, Mateus 5, versículos 3 até 12, que eu vou ler para vocês. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos, suas filhas. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, os perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores, minhas seguidoras. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo, que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém.